Mais uma vez chegando até você para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Esta segunda-feira promete. Deus tem muita coisa boa para proporcionar a você. A cada programa eu tenho visto a boa mão de Deus estendida. Pessoas sendo alcançadas por todos os lados. Milagres Deus tem operado em tantas vidas. E o que Deus tem para fazer na tua vida, neste dia de hoje, é algo grande, precioso e também glorioso. É dia de anunciar o salmo de campanha da semana, é dia de orarmos juntos no altar da intercessão, é dia de fazermos a leitura do salmo, é dia de meditarmos na palavra de Deus. Então esse dia é um dia especial para ter a sua fé aumentada, acrescida, edificada. É um dia para você chegar-se mais perto de Deus. É um dia para você viver coisas grandes e preciosas. Fiquem todos ligados aí, não saiam daí. Vamos até o fim do programa, vivendo estas bênçãos maravilhosas e também gloriosas. Eu louvo a Deus por todos vocês que me dão o privilégio da sintonia. A cada programa eu tenho vivido momentos intensos aqui. Eu faço esse programa com muita alegria, faço com grande amor no coração, porque o meu propósito é ver vocês abençoados, é ver vocês felizes, é ver vocês vitoriosos em tudo que sonha, em tudo que projeta, em tudo que fazem. Então, vamos juntos, fazendo do programa como se fosse uma caminhada, e nesta caminhada nós vamos conversando. Nós vamos falando de coisas dos céus, nós vamos falando de coisas eternas, nós vamos falando de coisas poderosas, porque nós temos um Deus que nos dá tudo isso. Ele nos dá a promessa de um dia estarmos com Ele no céu, Ele nos dá a palavra que é poder, Ele nos dá as bênçãos que são maravilhosas, e aí nós temos assunto que nunca termina, porque falar de Deus é falar daquele que pode todas as coisas, daquele que está acima de todas as coisas, daquele que tem controle de todas as coisas. Assim, o Falando ao Coração tem essa pegada. Tudo que fazemos aqui só tem um propósito: trazer Deus para perto de você e trazer você para perto de Deus. E vivendo perto de Deus, nós somos mais do que vencedores, nós somos fortes, nós somos felizes, nós somos abençoados, nós somos vitoriosos em tudo. Por isso, viva comigo a cada programa. Eu normalmente estou aqui 2 vezes por semana, a pastora Giza, que é minha filha, mais 2 vezes na semana, o pastor Fábio, que é um dos pastores nossos aqui, 1 vez por semana, e nesses 5 dias, tanto eu como eles, temos só um propósito: ver você abençoado, abençoada, vitorioso, vitoriosa. Faça do Falando ao Coração a oportunidade de um encontro diário com Deus e desfruta assim de bênçãos preciosas e importantes a cada dia. Faço 2 orações no transcorrer do programa. Na primeira, vou pedir a bênção da recompensa na vida de vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem para mim. E vamos orar juntos, e eu tenho certeza que a glória de Deus vai manifestar. Então, no final do programa, nós vamos orar pedindo bênção, milagres e maravilhas, para que todos vocês possam ser impactados com as bênçãos dos céus. E a cada programa eu tenho visto isso acontecer. Pessoas e mais pessoas. Por onde eu vou, alguém me aborda para dizer: eu fui abençoado, minha mãe foi abençoada, meu tio foi abençoado, meu filho foi abençoado, meu marido foi abençoado, minha esposa foi abençoada. E assim, Deus tem abençoado tantas pessoas. Afinal de contas, esse programa está no ar há mais de 21 anos, muita coisa. E durante todo esse tempo, para nós tem sido um privilégio diariamente nos encontrarmos para vivermos estas bênçãos preciosas e também gloriosas. Então, hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira eu anuncio o salmo de campanha da semana. Já são 1063 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Eu tenho para você nesta semana o Salmo 101, salmo precioso. Quero que você leia este salmo 1 vez por dia durante 7 dias.
nesses 7 dias, você lê o Salmo 101 pausadamente, lê em espírito de oração, lê com a mente aberta para receber, seja uma edificação ou uma exortação, porque tudo que Deus fala na sua palavra é para o nosso bem, e você vivendo comigo estas bênçãos, tenho certeza que você será cada dia mais forte, cada dia mais abençoado, cada dia mais vitorioso. Falando ao Coração tem sido um canal de bênção, uma voz ativa a serviço do reino de Deus, uma oportunidade gloriosa diariamente para que vocês possam, de onde estiverem, vivemos juntos estas bênçãos tão importantes e tão necessárias até para uma vida feliz, uma vida abençoada. Vivamos, portanto, estas bênçãos a cada dia. Lembrando que quarta-feira nós temos aqui o nosso culto de meio de semana, onde Deus tem agido, onde Deus tem operado, onde Deus tem manifestado da graça e da unção dele a cada dia e em cada programa. E em cada culto também. E Deus assim quer nos proporcionar grandes bênçãos e grandes vitórias a cada dia através das atividades que temos. Lembrando que nós estamos na semana da Santa Ceia, e a semana de Santa Ceia é uma semana de preparação para o grande dia, quando no domingo, tanto no culto da manhã às 10 ou da noite às 19, nós estaremos ceando a ceia da comunhão, a ceia da comemoração da ressurreição de Cristo Jesus, a ceia onde nós lembramos de tudo que o Senhor fez a nosso favor e anunciamos no final que Ele um dia vai voltar, porque está escrito: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele virá e não tardará. E nós estamos aqui dizendo sempre: ora vem Senhor Jesus. Então, essa é uma semana especial. Eu conto com você nos nossos cultos, conto com você nos nossos programas e conto com você na Santa Ceia do próximo domingo. Eu tenho o privilégio de ler a Bíblia, no caso, aqui no programa, os Salmos. Nós já estamos no Salmo de número 101. Começamos no primeiro Salmo e chegamos até no 101. Agora mesmo nós vamos chegar no Salmo 119. Alguém está perguntando: e aí, você vai ler o Salmo todo de uma vez? Você sabe que é impossível. Mas eu vou ler cada semana uma sessão do Salmo 119. Aí nós vamos devorar 23 semanas só no Salmo 119. Depois a gente continua até chegar no último Salmo da Bíblia, que é o 150, e vivemos assim estas bênçãos tão gloriosas e tão preciosas dos Salmos. Tem sido algo extraordinário. Estas campanhas dos Salmos, desde quando elas iniciaram? Isso faz muito tempo, porque nós estamos na semana 1063. Desde quando essa campanha começou, tem sido uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Por isso eu anuncio toda semana um salmo e recomendo a vocês fazer a campanha. Seja para você, para alguém que você sente a necessidade de ajudar em alguma área, faça esta campanha, porque Deus vai agir, Deus vai operar e bênçãos vão chegar na vida de todos de maneira poderosa e de maneira especial. Vamos então para a leitura do Salmo de hoje, Salmo 101, mas antes eu quero orar pedindo a bênção da recompensa na vida de vocês que, contribuindo com o programa, estão proporcionando recursos para que esta obra não venha a parar. E saiba você que é muito importante esta contribuição. Às vezes você pensa: não, já tem outros contribuindo, ou às vezes você pensa assim: eu tenho tão pouco, eu não estipulo valor, é aquilo que Deus tocar no seu coração. E você é que determina, seja R$1 ou R$100 ou mais ou menos, aquilo que Deus tocar no seu coração. Fazer Pix não paga nada, né? Então dá o valor que você quiser, porque o que você mandar chega aqui. Você vê aí na tela o QR Code para facilitar, mas se tiver dificuldade de conectar através do QR Code, você vê também a chave Pix aí, e aí manda a sua contribuição, manda a sua oferta. Tudo que chegar aqui é para pagar o espaço que nós usamos na televisão, nas redes sociais,
é para pagar as produções do programa, porque todos os programas são gravados, são editados, isso aí usa computador, usa câmera, usa tantos recursos, e uma hora um estraga, outra hora outro dá defeito, uma hora tem que trocar, uma hora tem que trocar uma câmera, uma hora tem que trocar o computador, uma hora tem que trocar um outro equipamento, e tudo isso demanda recursos. Por isso eu peço a vocês para nos ajudar. Não peço nada para mim, não, é para o programa. Eu não ganho nada em termos financeiros para fazer esse programa. O que eu ganho é a sua amizade, o que eu ganho é o seu carinho, o que eu ganho é a sua audiência, o que eu ganho é ver você feliz, ver você abençoado. Isso tem um valor extraordinário para mim. Cumpro o meu ministério através deste programa com muita alegria. Não é fácil, não é fácil, é um compromisso que eu tenho há 21 anos, diariamente, abençoando. Durante um bom tempo, eu fazia o programa a semana inteira sozinho. Depois eu fui introduzindo outras pessoas para me ajudar. E assim, nós vamos dando continuidade a essa obra tão importante e tão maravilhosa de ser canais de bênçãos na vida de todos vocês. Leiamos então, aliás, falei de fazer oração e não fiz, né? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, te damos graças pela oportunidade de diariamente apresentar este programa. Este programa está no ar durante todo esse tempo, porque pessoas como estas que têm contribuído, têm aberto os corações para que este programa não venha parar. Quero pedir a bênção da recompensa na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, fortalece suas emoções, fortalece suas vidas físicas, fortalece seus sonhos, para que todos possam realizá-los e viverem uma vida próspera, abençoada e vitoriosa. Abençoa as fontes de rendas de cada um, abençoa o trabalho de cada um, abençoa, Senhor, para que sonhos e projetos sejam realizados e os teus filhos possam viver e desfrutar de uma vida melhor a cada dia. Pai, abençoa para que outras pessoas possam somar com estas que já estão contribuindo e também nos ajudar a fazer esta obra. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Agora sim, vamos ler o salmo de campanha desta semana. Salmo de número 101. Primeiro versículo vai dizer assim: cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. É muito importante nós entendermos que Deus deve ser louvado. E Deus é louvado através de cânticos, através de expressões, através de gestos, através de ações, através de atitudes. E nós precisamos de ter uma atitude de sempre louvar a Deus. Você louva a Deus quando você dá graças a Deus por tudo que você alcança. Você louva a Deus quando você declara a sua felicidade de servi-lo. Você louva a Deus quando você canta uma canção que exalta o nome dele. Você louva a Deus quando lê a sua palavra, no sentido de reconhecer a grandeza, o amor, a bondade, a sabedoria dele em sua vida. E desta forma, nós vamos vivendo de tal forma que através de nós, Deus seja honrado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Lá no céu, os anjos louvam ao Senhor. E aqui na terra, somos nós que louvamos a Deus. Isso é muito importante, isso é necessário, porque Deus está sempre à frente. Quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas, nós estamos assim, entendendo que Deus tem que estar à frente de tudo. Deus tem que tomar a primazia, Deus que tem que tomar o primeiro lugar. Primeiro para Deus, segundo para os nossos sonhos, projetos, amigos, coisas assim. Deus sempre à frente de tudo. E o salmista diz, cantarei a benignidade. Você tem a bondade de Deus, tem a benignidade de Deus, tem a graça divina, tem o poder de Deus, tem as maravilhas de Deus, tem as bênçãos divinas, tudo é motivo para você cantar. E o salmista aqui especifica, cantai a bondade de Deus, mas também o juízo de Deus. Porque a ti, Senhor, cantarei sempre. Nós devemos sempre cantar ao Senhor, louvando e glorificando o seu nome. Mesmo que você possa dizer, eu não sei cantar. Não, você pode não saber cantar sozinho, mas com o povo cantando você canta. Por isso é importante você fazer parte de uma igreja, porque lá o povo abre a boca para cantar e você vai junto. É desafinado, mas está junto. É desentoado, mas vai junto. Não consegue controlar o ritmo, mas vai junto. E aí você
fez parte daqueles que adoram, daqueles que glorificam o nome do Senhor. O versículo de número 2 vai dizer assim: portar-me-ei sabiamente no caminho reto, ó, quando virás ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração. O comportamento nosso deve ser sempre no sentido de honrar a Deus, porque Ele está conosco, Ele está na nossa vida, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Então nós temos que parecer com Ele, e aí nós temos que nos portar como Ele portaria diante das dificuldades. Há um livro que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Muitas vezes nós temos que perguntar, diante de uma decisão, diante de uma ação, diante de uma atitude, diante de alguma coisa que nós vamos fazer, nós paramos e perguntamos: se fosse Jesus no meu lugar, o que Ele faria? E aí você, quando faz esta pergunta, você reflete sobre como deve portar-se naquela situação. Porque se você pensar em Jesus, você já vai pensar naquele que nunca falou coisas que não convêm, sempre com lábios santos, sempre com atitudes santas, sempre com ações santas, sempre com coisas que envolvem uma áurea de santidade importante para que nós possamos assim nos inspirar e procurar fazer como Ele fez, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, falar como Ele falou e aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará em mim. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Nesse dia a dia, seja em casa, trabalho, rua, onde estivermos, nós temos que ter essa preocupação. Não colocar coisas torpes diante dos nossos olhos, porque elas muitas vezes aborrecem a Deus e acaba nos envolvendo naquilo, nos conduzindo a refletir sobre aquilo, a pensar sobre aquilo e às vezes até a desejar fazer aquilo que é torpe diante do Senhor. Quando diz aqui, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apegará em mim. Nós temos que ter uma atitude séria, uma determinação verdadeira, para que nós não venhamos nos contaminar com estas coisas que às vezes querem nos afastar de Deus, querem desviar o nosso foco, querem mudar o rumo da nossa caminhada. E nós, ao iniciarmos a caminhada com Cristo, devemos sempre seguir as mesmas pegadas. Naquilo que eu disse, se fosse Cristo no meu lugar, o que Ele faria? Então nós temos que manter firmes no mesmo propósito, para que nós não venhamos perder a bênção da promessa de Deus na nossa vida. No versículo de número 4 está escrito assim: longe de mim estará o coração perverso, não conhecerei o mal. Ou seja, estas coisas que influenciam ao nosso coração para nos tornarmos participantes da perversidade do mundo, nós precisamos de repreendê-las. Repreender essas coisas para que então nós possamos continuar sempre tendo o nosso foco em Cristo, tendo o nosso pensamento nos propósitos divinos, tendo a nossa esperança, a glória eterna, morada eterna com Deus e sabendo que nós somos filhos do Rei, portanto príncipes do Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida e nós não devemos deixar o nosso nome ser apagado de lá, porque isso significa perder tudo que nós fizemos até aqui. Então é importante nós estarmos atentos a estas coisas. Quando eu vou para o versículo de número 5, vai dizer assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não tolerarei. Aí nós temos que avaliar
as amizades que às vezes temos, as condutas que nós estamos levando junto com outras pessoas. Qual o comportamento delas? Quais são as atitudes delas? Qual o nível de influência dessas pessoas na nossa vida? Se elas têm capacidade de nos influenciar, por menor que seja essa influenciação, nós temos que nos afastar. Às vezes não podemos mudar o pensamento das pessoas, às vezes não conseguimos levar as pessoas a ter uma nova atitude, então o melhor mesmo não conseguiu mudar, a gente afasta. Se puder aconselhar e essa pessoa ouvir o conselho para que ela possa mudar de atitude, ótimo. Mas muitas vezes essas pessoas que praticam esse tipo de comportamento, elas são determinadas naquilo que fazem. Estão erradas, mas não querem mudar, não querem melhorar, não querem inverter o papel que elas estão seguindo. Então, nós temos que afastar dessas pessoas para que aquilo não venha nos influenciar, porque essas pessoas doentes nesta área, essa é uma doença que muitas vezes é contagiosa. Ela vai contagiando nossa mente, contagiando nosso vocabulário, contagiando nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver. Então nós temos que ter muito cuidado diante dessas coisas. O versículo de número 6 do Salmo 101, que é o salmo de campanha dessa semana, vai dizer assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Veja que o salmista aqui traz a visão de Deus sobre a nossa vida. Aqui está dizendo, os meus olhos, os olhos do Senhor, estão sobre os fiéis da terra. Então, eu preciso trabalhar no nível da minha fidelidade. Cada dia ser mais fiel. Eu preciso trabalhar na linha daqueles que habitam e que servem ao Senhor. Então eu tenho que procurar me espelhar de alguém. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo se julgava assim numa posição privilegiada, que ele teve essa coragem de dizer, olha, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Às vezes nós encontramos pessoas como Paulo, que parecem tanto com Cristo que a gente tem o desejo de parecer-se com elas. São pessoas que nos inspiram, são pessoas que nos ajudam, mas no contrário também ocorre. E aí esses que são contrários a esta linha, esse comportamento, às vezes nos prejudica e sempre nos prejudicam. Quando diz assim, versículo 7, o que usa de fraude não habitará na minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então aqui fala de fraude e mentira. Essa questão de fraude é muito séria. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas cometendo esses erros, esses pecados da fraude, levando vantagem a alguma coisa, tirando alguma coisa que não lhe pertencia de outro e coisas assim. Então nós temos que ter muito cuidado, controlar nossa maneira de ser, para que a gente não venha se envolver por alguma vantagem deste mundo em coisas que vão nos afastar de Deus, que vão nos prejudicar na nossa relação com Deus. O versículo 8, que é o último versículo, diz, de manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Veja que o comportamento que não agrada a Deus, ele encurta a vida, ele diminui a existência das pessoas. E aí, todos nós queremos viver mais, todos nós queremos ter uma vida longa, abençoada, saudável, feliz. Então temos que observar, se Deus está dizendo aqui na sua palavra que Ele destrói os ímpios, então a gente vê que a impiedade não compensa. Quando está falando que o Senhor desraiga da sua cidade os que praticam a iniquidade, então nós entendemos que praticar a iniquidade encurta a vida, prejudica a longevidade, então nós devemos afastar. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra, nós vemos o caminho que nós devemos seguir. Então, se a prática das pessoas, da impiedade, por exemplo, encurta a vida, nós procuraremos vencer esta área para que nós possamos prolongar a vida.
se a prática da iniquidade encurta a vida, nós procuramos praticar a equidade. A iniquidade é aquilo que não agrada a Deus, é aquilo que prejudica o próximo, é a falta de justiça, enquanto que a equidade é a palavra que expressa a justiça mais plena na sua aplicação. Então nós precisamos entender estas coisas, porque se nós temos a capacidade para compreender o propósito divino na nossa vida, nós vamos prolongar os nossos dias, nós vamos viver mais, nossa vida será mais feliz, nossa vida será mais abençoada, nossa vida será mais vitoriosa. Então, esse salmo é um salmo muito precioso. Ele começa cantando a benignidade de Deus, ele começa falando da maneira que nós devemos nos portar, e aí ele traz esses alertas para que nós não venhamos envolver com as coisas que Deus não agrada, para que nós possamos continuar desfrutando da benignidade de Deus, da benevolência de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e, consequentemente, vivendo uma vida melhor, uma vida mais longa, uma vida mais abençoada. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Eu vou ungir aqui minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou apresentar todos vocês agora diante de Deus. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todas as pessoas. Olha para todos os nomes que estão sendo mostrados ao Senhor. Olha para todas as pessoas que comigo oram neste instante e sonda os seus corações e libera, Senhor, do Teu trono as mais ricas, importantes e preciosas bênçãos na vida de cada um. Que os Teus filhos e filhas possam sentir agora o manifestar da Tua presença, o manifestar da Tua glória, porque no nome de Jesus eu declaro cura para quem está enfermo, alegria para quem está triste, paz para quem está em conflito, saúde para quem está enfrentando qualquer tipo de dificuldade nas suas emoções, na sua alma, no seu coração, no seu pensamento, no seu corpo. Pai, estendas as Tuas mãos para operar milagres e maravilhas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero louvar a Deus por todos vocês que me deram o privilégio da sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Vou ficar esperando a sua ligação para você tornar-se um evangelista associado e me ajudar a fazer esse programa. Se você tem um testemunho, entre em contato conosco, compartilhe o seu testemunho, venha estar conosco em nossos cultos e vivamos juntos as bênçãos de Deus a cada dia. Deixo com você o meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida. E encerrando, diga comigo bem forte, e só vale sorrindo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.